Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por acessar aí o canal da G1000. A gente está sempre tentando trazer informação, bate-papo sobre vocação, chamado, experiência dos missionários. E estamos hoje aqui mais uma vez com um vídeo de um bate-papo, né, com o José Antônio. Para mim é um prazer em poder estar batendo um papo e conversando, que fui sempre o intercessor, correndo atrás de mantenedores, intercessores, e eu tenho algo que nunca me deixou esquecer, né, um dos lugares de atuação deles, né, dele, da Priscila e da família, porque eu ganhei um bolo, fui muito abençoado com aquele país como intercessor. O resultado disso é que fui para a missão, né? Fui para a missão. Então, o José Antônio vai se apresentar um pouco, né? Ele é o esposo da Priscila, tem sido uma bênção para nós e para muitos outros jovens que estão hoje no campo, estão servindo a Deus, treinamento de pessoas. E hoje a gente está batendo um papo aqui, ele está aqui na G1000 com a gente, então a gente vai conversar um pouquinho, ok? Sobre tudo, né? E eu espero que o Senhor abençoe esse tempo aí que você está ouvindo. Pastor José Antônio, né? Sim. Se apresente um pouquinho, porque muita gente, talvez como eu, orava, intercedia, mas não conhecia e não sabia, né, de perto, né, quem era José Antônio, Priscila, da família. E às vezes as pessoas veem a foto lá, ora, intercede, às vezes são mantenedores, mas não conhecem, né? E um pouquinho sobre o José Antônio e sobre a família, né? Obrigado, Alex. É uma oportunidade de estar aqui junto com vocês aqui no canal da G1000. É a primeira vez e é um prazer poder dirigir-me àqueles que têm acessado aqui ao canal. Como o Alex disse, eu e a minha esposa, a Priscila, com os nossos filhos, a Annalise, que tem agora 18 anos, e o Mateus, que tem 14, nós já estamos no campo missionário há algum tempo, desde mais assim, oficialmente mesmo antes dos treinamentos. O primeiro campo que nós fomos de longo prazo foi um país da Ásia Central, que onde nós ficamos 12 anos, entre os anos de 2000 até o final de 2012. Nós lá tivemos na área é um país muçulmano, nós tivemos na área de plantação de igrejas, de evangelismo, e aquele foi um tempo realmente abençoado por Deus, de um país que antes estava fechado, como toda a Ásia Central, mas que abriu-se, e que ali nós pudemos trabalhar com a implantação de igreja, e deixamos ali um trabalho já em continuidade, tanto na área de igrejas, que são igrejas casas, como em outros ministérios que visam também alcançar aquelas pessoas que estão ali, naquela região. Após esse tempo, nós ficamos um ano sabático no Brasil, que foi 2013, e naquele ano nós então estávamos buscando a direção de Deus sobre o que fazer, se ficávamos no Brasil, se íamos para outro lugar, e Deus então nos direcionou para Portugal. Nós chegamos em Portugal no dia 31 de dezembro de 2013, ou seja, agora tem mais ou menos 5 anos e meio que nós estamos lá. E nós fazemos um trabalho de apoio às igrejas portuguesas. Nosso trabalho ali nós não visamos trabalhar com as comunidades de imigrantes brasileiros que lá estão, que a maioria dos brasileiros que estão trabalhando em Portugal estão trabalhando com igrejas de brasileiros de fato. Nós procuramos trabalhar com as lideranças portuguesas em projetos de evangelização, também de mobilização missionária, e na área de ensino teológico. Claro, temos ali um leque de parcerias, porque nós, para além de termos uma parceria com a Igreja Metodista Wesleyana, né, com a G1000, nós também somos ainda ligados à Missão Amém, e fazemos um trabalho, mas a parceria maior que nós temos, com a qual nós temos um tempo mais dedicado, é a Igreja Metodista Wesleyana. Mas incluímos também outras denominações, tentando, obviamente, dentro da nossa visão, buscar alcançar as denominações, as igrejas portuguesas e os portugueses em si, ali em Portugal. Bom, resumiu alguns anos aí, em alguns minutos, né? Isso é importante. A gente acompanhava muito no tempo que vocês estavam na Ásia, né? Algumas pessoas às vezes não sabem, né, de tudo isso. É importante saber que vocês estão em outro lugar, continuam trabalhando em prol do reino de Deus, da missão, e isso tem sido uma bênção.
E hoje, assim, já que a gente está falando, né, desse tempo novo de vocês, estão em Portugal e você tem uma visão aí ampla sobre a situação da Europa, né? E hoje é considerado como pós-cristã, essa realidade de perto, né? Como é a realidade de perto da Europa hoje em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, né? E como que as igrejas podem agir, trabalhar, ou então, e assim, como que nós, na verdade, que estamos de fora, devemos fazer ou agir da forma correta para chegar no continente europeu e realmente conseguir alcançar as pessoas daquele lugar. Não deve ser uma coisa fácil, né? Então, o contexto da Europa hoje, Alex, é um contexto pós-cristão, não é? A maioria da Europa hoje não tem quase que nenhum interesse em assuntos religiosos em si. E quando há algum interesse em assuntos religiosos, o cristianismo já não é uma opção viável, é como se fosse alguma coisa do passado. E as gerações mais antigas, eu penso, por exemplo, em questão de Portugal e talvez Espanha, são contextos onde a gente convive um pouco mais. As gerações mais antigas ainda seguem um tradicionalismo católico romano, vão à missa, participam das festas e tudo mais, mas a geração mais nova já não vê isto. A geração mais nova já não quer mais envolvimento com a igreja, e a geração aí do meio é um misto de alguns que seguem as tradições, outros que são bem mais voltados ao secularismo. E em outros países, como por exemplo a Alemanha, que é um pouco da realidade que eu conheço, a própria Holanda, onde eu tenho recentemente estado e onde eu tenho lecionado no seminário de treinamento de missões, também não é, na Inglaterra, onde eu vivi, também a situação é diferente. Há uma resistência à fé, e é por isso então que talvez a fé que esteja mais vívida na Europa talvez seja o Islã, porque o próprio contexto de fé cristã já há uma rejeição a isso. Obviamente, também, por outro lado, você tem um começo de algo novo acontecendo, principalmente nos países mais ao norte, de um certo avivamento vindo e um certo interesse começando a brotar na geração mais jovem. Claro, ainda há um sentimento muito forte, mas há um pequeno começo de crescimento de igreja, mas não as igrejas tradicionais, igrejas mais comunitárias, igrejas mais abertas, com estilos mais modernos de culto e mais centrado em comunhão. Essas igrejas estão começando a crescer, não é? Há um crescimento dessas igrejas em alguns países, como até mesmo em França, onde não havia nenhuma tradição disto, na própria Inglaterra, nos países do norte, mas em geral o sentimento de anticristão tem crescido muito fortemente em toda a Europa. E entre os europeus, isso tem acontecido entre os europeus ou são imigrantes que têm sido a causa desses pequenos avivamentos acontecendo? Entre os imigrantes há sempre uma receptividade boa ao Evangelho. Na realidade, as maiores igrejas, o maior número de cristãos presentes na Europa são de imigrantes, não é? Em países onde há um crescimento muito baixo do Evangelho, como a Espanha, por exemplo, os imigrantes latinos compõem mais de 60% da igreja. Em Portugal, isso não é diferente. Isso não é diferente. Em Portugal, há, por exemplo, um grande número da igreja, da igreja evangélica de Portugal é feita de brasileiros e outros africanos, por exemplo. Mais recentemente, a crise portuguesa, houve uma queda de fechamento de mais de 500 igrejas em Portugal com a saída dos imigrantes. Então, agora que está voltando, mas entre e há também, por exemplo, se você vai em Londres tem igrejas tudo quanto é nacionalidade, e essas igrejas elas são até, se calhar, em números talvez até maiores do que os próprios londrinos, né, dos imigrantes, talvez seja. É interessante isso, né?
Mas eu acho que a gente às vezes tem um cuidado para podemos nos tornar, às vezes num país desse, uma igreja estrangeira, né, em solo estrangeiro, sem pensar de forma missional, sem ser missionária, e acaba não alcançando o povo local, né? Se não existe essa mentalidade dessa igreja em ser missionária, missional, estar ali com um propósito, pode ser um pedacinho da nacionalidade daquela igreja naquele lugar. Sim, é quase que uma embaixada. Infelizmente é isso que tem acontecido. Por exemplo, se você quando você chega na Europa, o missionário chega na Europa, ele então começa a pregar, e há uma resistência do europeu ao estrangeiro, com os crescimentos de partidos, um pouco mais partidos radicais da direita, eles... aqui não é uma questão política, estou dizendo que os partidos radicais de direita que são aqueles que são a favor de uma política anti-migratória. Então, esses partidos mais radicais de direita, eles não querem esses estrangeiros lá. Então, eles criam um sentimento anti-estrangeiro. Isso não é só com relação ao anti-muçulmano, é qualquer estrangeiro. E esse sentimento anti-estrangeiro faz com que os missionários que vêm de países não europeus e que vêm, por exemplo, de países mais pobres, vamos chamar assim, vêm do Sul, vêm da África, vêm da Ásia, vêm mesmo da América Latina, eles não são muito bem recebidos pelos europeus. E se esses missionários e esses obreiros, quando eles não são muito bem recebidos, encontram resistência nos europeus, a tendência deles é voltar para alcançar os imigrantes daquela nacionalidade. Isto em Portugal é muito forte, não é? Muito forte em Portugal. Eu não tenho números oficiais de quantos obreiros brasileiros trabalham apenas e tão somente com brasileiros. Mas eu calculo que cerca de 70%, entre 60% e 70%, no mínimo, dos brasileiros que estão trabalhando em Portugal, trabalham na sua grande maioria com imigrantes brasileiros. Você diz, isso é um fenômeno brasileiro? Não, não é um fenômeno brasileiro. Por exemplo, os ucranianos que têm em Portugal, os pastores ucranianos que estão em Portugal, estão trabalhando com comunidades de ucranianos. Eles não estão conseguindo fazer esta ponte de deixar a comunidade dos ucranianos para trabalhar com os portugueses. São poucos aqueles que têm tentado cruzar isto. Eu estou dizendo de ucraniano porque na minha equipe, num projeto que nós temos em Aveiro, que chama Projeto Vida com Propósito, eu tenho na minha equipe um pastor brasileiro, eu e um ucraniano. E nós intencionalmente buscamos alcançar os portugueses, ao invés de tentar fazer de criar ali uma comunidade, seja de ucranianos, seja de brasileiros. E se nós alcançarmos alguns deles, inseri-los em uma igreja portuguesa para que eles possam alcançar e não viver dentro das suas próprias comunidades. Eu acho que isso acontece quando acaba que esses missionários, ainda que não sejam intencionais, há muitos na Europa, no próprio Estados Unidos acontece muito, né, de pessoas que vão às vezes para trabalhar, isso no geral, né? A gente está falando aqui no aspecto geral da situação, a gente não está colocando a situação da nossa igreja em si, né? A gente não está falando o assunto da igreja wesleyana só, é um assunto global, um assunto geral sobre a situação da igreja na Europa. Mas por não irem às vezes com um conceito certo sobre a eclesiologia, sobre o que é ser igreja, o que você está fazendo, ou então aquele conceito certo de que conceito missional da vida cristã, né? Eu existo, eu vivo para a glória de Deus em qualquer lugar que eu esteja. E uma das minhas obrigações como cristão é proclamar o evangelho. Sim. E de forma intencional, não pode ser por acaso, né? De forma intencional. Eu acho que às vezes essas comunidades acabam, por falta de entendimento da missionário, da natureza da igreja, tem essa dificuldade. Pode falar. Às vezes também não é só dessa questão do entendimento, às vezes é questão de habilidades. Eu tenho, por exemplo, não é da Wesleyana, é uma outra denominação, de um pastor brasileiro que foi para o sul da Inglaterra. Ele foi para o sul da Inglaterra, estava trabalhando, estava fazendo bom trabalho em Portugal, foi para o sul da Inglaterra
mas abriram uma igreja de fala portuguesa no sul da Inglaterra, na região de Portsmouth. E eu disse assim para ele, mas na região de Portsmouth não é uma área que tenha muitos brasileiros, não é? Eu disse para ele, quantos brasileiros você tem na sua área lá? Ele disse, eu tenho mais ou menos uns 500 brasileiros, entre brasileiros e portugueses ali. E nós somos 2 igrejas de fala portuguesa naquela mesma região. Ou seja, eles têm 2 igrejas de fala portuguesa para alcançar uma comunidade de mais ou menos 500 pessoas no sul da Inglaterra. Eu disse para ele, então por que é que você, já que tem muitas nacionalidades naquela região, por que você não abre ali uma igreja, um culto em inglês, ao invés de abrir em português? Já que você abriria aí um leque muitíssimo maior do que esses 500 que você alcançaria falando português. Ele simplesmente disse, o meu problema é que eu não falo a língua, eu não falo inglês, eu não tenho habilidade. Olha. Ou seja, ele está na Inglaterra, trabalhando com uma igreja de fala portuguesa, ele propriamente não fala inglês. Acontece, incrível, né? Que é uma coisa que acontece aqui no Brasil. E às vezes você pegar indígenas que não foram criados dentro da comunidade indígena, ele é um indígena, mas foi criado numa cidade, então ele não aprendeu, ele foi pequenininho, de repente com os pais, não aprendeu a língua. E às vezes eles vão trabalhar com a sua própria etnia e eles têm dificuldade, trabalham e às vezes dizem, eu não sei falar a língua, mas você é da etnia, você é um indígena, então você tem por obrigação, assim como todo missionário, o dever dele é aprender a falar a língua para ele se comunicar com o povo. Então, como pode, né? Você está num país que fala uma outra língua e não consegue. Aí entra uma outra questão, né? Não tem como ignorar o treinamento. Não. Você para além de ter essa questão da habilidade, não é? De saber, por exemplo, se você está indo para trabalhar na Europa, é preciso que você entenda e tente adaptar-se e ajustar-se no contexto da Europa, não é? E procure conhecer e se adaptar ali e chegar na Europa e não viver ou em qualquer outro país, na Ásia ou na África. Você então vai ter que viver e entender a cultura para que você possa comunicar o evangelho lá. Por que acontece? No contexto da Europa é um tanto mais difícil porque há um número muito grande de imigrantes. Em países, por exemplo, países africanos, você não tem muito número de imigrantes e você não tem muita alternativa se não trabalhar com o povo local. Mas quando você chega num país, numa região que tem um número muito grande de imigrantes, que imigrantes como a França representa aí cerca de 30% da população da França, o que acontece? A sua tendência você vai procurar o grupo que esteja menos resistente, ou o grupo que você consegue identificar-se, que você consegue comunicar-se de maneira mais efetiva. E, obviamente, há o treinamento teológico, há o treinamento de línguas, que não tem como você pregar com tradutor, é preciso sentar, aprender a língua, ter habilidade. E não é inconcebível a ideia de um missionário que vá trabalhar em um país de fala inglesa que não sabe sequer o inglês, não é? E não tem muita justificativa você manter uma igreja. Claro, há igrejas lá e obviamente que há ministérios nesse sentido, mas eu particularmente não vejo a necessidade de você mandar um missionário para trabalhar em comunidade de imigrantes em um país daquele. Eu acho que o migrante que está lá tem que aprender o inglês e passar a frequentar uma igreja de fala inglesa. Não tem necessidade de ser assistido. Então, porque assim, a gente está vivendo uma mudança global aí com relação a treinamento missionário, né? As coisas têm mudado bastante, muitas agências missionárias indo para o EAD, reformulando, né? Tem se repensado o treinamento missionário hoje, né? A gente não é mais como há 10 anos atrás. Sim, né? Tem se repensado, mas não tem como ignorar de que alguém que deseja ser um missionário a longo prazo ou realmente efetivo em um outro país, em uma outra cultura, dentro do Brasil mesmo, no outro lugar, é necessário o tempo de treinamento para que ele possa fazer um bom trabalho
e para que possa realmente seguir os passos necessários, né? Um deles é a língua, não tem como você ignorar, mas o treinamento ainda é algo fundamental. Sim, o treinamento é algo fundamental e não apenas no sentido do treinamento teológico, mas também no treinamento prático, da vivência, da comunhão, porque o que mais as estatísticas colocam que o que mais dificulta o treinamento do trabalho missionário é a questão dos relacionamentos. Então a questão dos relacionamentos precisa ser trabalhada, a questão do trabalho na equipe precisa ser trabalhada, a questão de enfrentar, de ter habilidades para enfrentar o desconhecido, as dificuldades, as lutas, os desafios. Não é isso precisa ser trabalhado e precisa ser treinado, não é preciso ser pensado. E obviamente a questão do treinamento transcultural é de fundamental importância, de aprender a lidar com cultura, aprender a lidar com adaptação, aprender a lidar com até sentimentos que geram quando você é rejeitado pela cultura. Mas tudo isso o missionário tem que ter completa consciência do que ele vai passar. Por exemplo, o missionário que vai para o campo transcultural sem nenhuma preparação para enfrentar o choque cultural que acontece com todo mundo, todo missionário que vai para um campo transcultural, vai para Portugal, engana-se quem pensa que ele não vai ter o choque cultural. Fala a mesma língua? Não tem a ver com a língua. A língua é só um elemento, não é? Se ele não tiver uma preparação inicial para enfrentar, conhecer, saber como é que ele vai sentir o choque cultural, inicialmente falando, as chances dele ou rejeitar a cultura, ou ficar trabalhando com imigrantes, ou até retornar, é muito alta. E poderia ser dentro do próprio Brasil, né? Você vai para o norte, o nordeste do nosso país, o sul, já muda tudo, né? Um carioca vivendo nesses lugares aí, alguns entram em crises terríveis e é complicado. Óbvio, no caso, por exemplo, quanto maior a distância, a diferença que há entre a sua cultura e a cultura para onde você vai, o choque cultural é maior. Ou seja, a distância cultural que existe entre o seu país e o país que você vai, determina o grau de choque que você vai ter. Então, se você vai sair daqui para a Espanha, que falam espanhol, o seu choque vai ser menor do que se você, por exemplo, ir para o Iraque. Você vai falar árabe e vai estar num contexto completamente diverso. Então, o missionário que vai para o Iraque, por exemplo, ele vai ter um choque cultural muito mais intenso do que para a Espanha. Mas não quer dizer que ele não vá ter na Espanha. Verdade. Vocês têm criado, né, 2 filhos no campo missionário, um casamento no campo missionário. Como tem sido, como é, né, ser uma família em contextos diferentes, os filhos, né, em lugares diferentes, que a gente tem um privilégio dos nossos filhos receberem algumas coisas que às vezes não receberiam, porque as pessoas só vêem o sacrifício, né? Não tem pena das crianças, da família que não vê e tá. Realmente existe um sacrifício grande quando você vai com sua família, a incerteza do sustento, né, a incerteza de como que vai ser as coisas, mas também tem as bênçãos que Deus proporciona a nossos filhos, que é o próprio aprendizado de idiomas, uma cosmovisão diferente sobre o mundo, sobre as coisas, esse entendimento deles. Então, tem coisas boas também, na renúncia gera coisas boas também, isso é importante. Como tem sido esses anos aí, né, da família? No nosso caso é um tanto quanto diferente, porque quando nós nos casamos, quer dizer, quando eu e a minha esposa, eu e a Priscila, nos encontramos, estávamos aqui no Brasil, mas nós começamos a namorar e praticamente ficamos noivos quando morávamos ainda na Inglaterra, não é? Então, ou seja, nós estávamos já no contexto solteiros fora, casamos, passamos um ano aqui no Brasil, ou seja, nós ficamos um pouco tempo aqui e já sabíamos para onde íamos quando nós nos casamos, já tínhamos um planejamento, casar, ficar aqui um ano e sair.
Então nós não tivemos uma vida assim de família no Brasil antes de ir para o campo. Da mesma maneira, os nossos filhos, quando nós estávamos lá no campo, eles nasceram. Nós viemos aqui no Brasil apenas para tê-los, para uma questão de documentação. No país onde estávamos era mais complicado elaborar documento, fazer registro, questão de passaporte, era muito complicado, era mais fácil vir, tê-los, organizar a documentação e retornar. Então, os nossos filhos, a Analice e o Mateus, eles retornaram, tivemos e retornamos dentro de 3 meses. Depois, eles já estavam a caminho do campo. E cresceram praticamente lá. Os meus filhos moraram efetivamente 1 ano no Brasil. Então, eles não sabem muito como é a vida fora do campo. É a mesma coisa de você dizer para um peixe, não é? Para o peixe que nunca viveu fora d'água. Então, assim, eles estão mais ou menos habituados à vida de viagem, à vida de mudanças, né? Os meus filhos não se lembram de quando não conheciam o aeroporto, ou seja, tá sempre andando para lá e para cá. Por outro lado, a gente procura, como pais, dar um apoio. Sempre procurou dar um apoio aos nossos filhos, a criar na nossa família um ambiente em que eles pudessem se sentir seguros, não é? Mantínhamos, obviamente, por exemplo, no primeiro país onde nós estávamos, que não falava português, a nossa língua dentro de casa era o português. Então nós falávamos a língua local, falávamos o inglês com a equipe de missionários, que não tinha brasileiros, só tínhamos nós. E eles estudavam em uma escola para filhos de missionários que era em inglês, mas nós mantínhamos em casa a conversação em português, e nesse contexto eles acabaram sendo bilíngues, não é? Então, a primeira educação deles foi em inglês, hoje eles são fluentes em inglês, mesmo morando em Portugal. E claro, nesse contexto tem a questão da perda da família. Por exemplo, os nossos filhos cresceram sem avós, sem tios, sem tias, mesmo sendo a nossa família muito grande. Eu tenho 8 irmãos, a Priscila também tem 8 irmãos. Mas os tios só os veem a cada 3 anos. E mais recentemente, fazia 5 anos e meio que eles não vinham ao Brasil e estão vindo agora. Mas assim, eles têm o desejo, sabem do que nós fazemos, entendem isto, e graças a Deus estão bem na fé, estão crescendo em graça, são envolvidos na igreja onde nós temos uma parceria, a Igreja Metodista Wesleyana lá de Azurva, onde eles se tornaram membros, não é? E assim, a minha filha foi batizada no Brasil, o menino foi batizado em Portugal, ou seja, isso não interessa muito, interessa que eles estão na fé, estão crescendo, e para nós é fundamental isso. Nós louvamos a Deus porque a gente estava trabalhando, empenhando em ganhar outras pessoas para Jesus, mas os nossos filhos, o nosso primeiro empenho foi levá-los à fé. Então, a minha filha está envolvida com o ministério hoje, ela vai entrar no 2º ano de enfermagem na Universidade de Aveiro, não é? O Mateus já está no 10º ano, e ela está envolvida com um trabalho de alcance que em Portugal chama-se GBU, no Brasil é a Aliança Bíblica Universitária, em Portugal é o Grupo Bíblico Universitário. Ela está envolvida com o Grupo Bíblico Universitário, que eu também dou uma certa assistência lá em Portugal. O próprio Mateus está envolvido no louvor da igreja. Enfim, nós não apenas buscamos levar outros, mas nós também buscamos levar os nossos filhos a uma fé, a mesma fé que nós temos, a mesma visão que nós temos. Se eles vão ser missionários no futuro, é outra história, mas no momento eles estão fazendo trabalho que é o trabalho de servir a igreja e também buscar outros para Jesus. Meu irmão, uma coisa que a gente tem que aprender, você que está no ministério, está servindo, pastor, missionário, leve outros a Cristo. Mas não se esqueça de mostrar o caminho do Calvário para os seus filhos também. Isso é muito importante. Eles nascem inocentes em parte, porque já nascem pecadores, mas eles precisam ter um encontro com o Evangelho. E a gente corre o risco de estar apresentando o Evangelho para outros e nos esquecer dos que estão em casa, pensando que eles têm uma linhagem já gospel só pelo fato de acompanhar a gente. Então não se esqueça de pregar o Evangelho
para os seus filhos. São pecadores que precisam ter um encontro com Cristo Jesus. É verdade. Zé Antônio, como que para a gente já caminhar para o final, né? Que dá vontade de ficar aqui um tempão conversando, né? Como é viver em contexto de perseguição, em contexto de realmente lugar difícil de proclamação do Evangelho, e como que é viver e como é fazer a proclamação do Evangelho num contexto difícil de perseguição, de luta, né? Vocês viveram isso, como que é? Então, no nosso caso, você tem vários níveis de perseguição, né? Você tem vários níveis de dificuldade, e até podemos até dizer qual tipo de dificuldade que você enfrenta, porque nos países que nós dentro da WEC International, que é a Missão Amém, nós não usamos o termo país fechado. Nós usamos o termo países com acesso criativo, ou seja, os missionários lá estão e eles encontram maneiras de lá estar. Então, quando nós estivemos naquele país da Ásia Central, nós trabalhávamos, como não é possível ter visto de missionário, não é? Nós então tínhamos um visto de um profissional. Eu, por exemplo, durante 10 anos, eu fui professor em uma organização não governamental ligada a uma convenção batista do sul dos Estados Unidos, era a minha parceira, e aquela então fornecia a minha base de visto para que a gente pudesse trabalhar. É claro que aquilo era uma ONG, todo o dinheiro das aulas, eu é professor de inglês, as aulas então o dinheiro era todo canalizado para a própria manutenção da ONG, que tinha despesas no país. Nesse contexto, você tem uma restrição legal, que é a restrição de você permanecer no país e, como é que diria, abertamente proclamar o Evangelho. Então você tem, também no país onde eu estava, como boa parte desses países, está impedido aos estrangeiros envolver-se em qualquer atividade religiosa. Então você tem nesse sentido, você tem que fazer, por exemplo, você não podia estar à frente da igreja e nem pregando. Então, numa reunião, por exemplo, ou nem, no nosso caso, nem era aberta aquela reunião para um espaço público. Então, as reuniões eram feitas em casas, você não podia fazer nenhum trabalho de evangelização na rua, você fazia o contexto em casa mesmo. Se o evangelismo era muito pessoal, não é? O pregador, por exemplo, eu pego um pregador local e a gente então reunia com esse pregador, com esse líder da igreja durante a semana, e nós reuníamos de 1 a 1, e então pegávamos aquele estudávamos com ele o tema, explorávamos todas as áreas, conversávamos, pensávamos na aplicação com ele primeiro, e no domingo então ele chegava, aquilo que ele aprendeu durante a semana, ele chegava e pregava na igreja no domingo. Ou seja, ele era a gente fazia todo o trabalho aqui com ele durante a semana, o tema, o assunto, a abordagem, levantava as questões que precisavam ser levantadas, as possíveis aplicabilidades, e no domingo ele pegava aquilo e levava para a igreja, ou seja, ele é o teu porta-voz. Porque se a polícia, por exemplo, chegasse e invadisse a reunião e ele está à frente, poderia ir lá, eu não seria expelido do país, não seria exposto do país. Porque nesse caso, e claro, obviamente que a gente nesse contexto você precisa ter muito cuidado, não apenas porque o governo e na maioria das vezes a maioria dos governos sabem sobre nós, não é? Nesses países. É uma certa ingenuidade pensar que o governo... Você está oculto lá. Não. O governo sabe, só que oficialmente, até a gente até brinca, né? Nós fingimos que não somos missionários e os governos fingem que nós não estamos lá. Então, se o governo tem consciência de que nós, para além de desenvolvermos os trabalhos ali, e muitas vezes ajudamos o governo, só que para ele dar uma satisfação para a população, ele não pode dizer assim, o Alex está aqui como missionário. Ele sabe que o Alex está lá como missionário, mas o Alex não lhe dá nenhuma razão para expulsá-lo.
Tá percebendo? Então, assim, o que o missionário precisa fazer é desenvolver o seu trabalho de maneira que não chame uma atenção para si e que lhe dê uma oportunidade do governo expulsá-lo. Não dá para ter um canal no YouTube, né? Não dá para ter um canal no YouTube, não dá para colocar coisa na net. Então, porque senão você estaria dando uma prova material do governo de que você é um missionário e ele então poderia sofrer pressões da parte da população e ter que expulsar você. Então, nesse contexto, o missionário precisa, ele não pode esquivar-se de pregar, porque esse é o seu trabalho. Ele tem que encontrar maneiras em que ele não vai. Então, ao invés de eu ir para a esquina pregar, eu não vou para a esquina pregar, não é? Eu vou trazer os meus alunos de inglês para a minha casa, vou colocar uma mesa de chá, uma conversa, e ali eu vou tocar alguns assuntos, surge uma pergunta, o assunto entra num contexto social, no contexto em que há uma relação entre o professor de inglês e o aluno. Então, a gente vai trabalhando em cima disso aí, num contexto que eu não... Aí, essa é a questão do governo. E assim, os governos não são, nesses países fechados, os governos não são o nosso maior problema, na realidade. O máximo que pode acontecer, na grande maioria dos casos, de cidadãos estrangeiros, é de você ser expulso do país. Nesse caso, quando você é expulso do país, você então normalmente recebe um banimento, você é banido e você não pode retornar àquele país. Em alguns casos eles dão 10 anos, outros casos até para a vida, ou seja, nem como turista nem como nada. Então não é você procura evitar uma extradição, uma expulsão por causa disto. Nós também somos... também procuramos manter uma certa segurança, até por questão de grupos radicais, que podem, em alguns contextos, esses grupos radicais podem ser de bandidos, que vão sequestrar para pegar dinheiro para manter as suas causas. O dinheiro, eles querem dinheiro mesmo, então sequestra, pode ser grupos armados que estão lutando em guerra, pode ser grupos que precisam de dinheiro para se financiar, mas motivação, portanto, financeira, podem ser também por motivação religiosa, grupos radicais, especialmente no Islã, grupos islâmicos, e da minha missão, nós tivemos gente morta. Tivemos gente que foram mortas no Oriente Médio, até mesmo na Turquia, de pessoas que eu conheci pessoalmente, um missionário que foi assassinado em 2007. E não foi pelos órgãos do governo turco, foram por grupos radicais dentro da Turquia. Então, o que nós temos que evitar, nós fazemos por esse lado. Evitamos essa questão da permanência legal no país, com relação ao governo, aos governos, e também evitamos os grupos que talvez possam utilizar você como moeda de troca, como sequestro, ou mesmo no caso de motivações religiosas, de assassinato e algum tipo de coisa. Mas, por outro lado, os graus de dificuldade, eu diria que a resistência ao evangelho do secularismo europeu é maior do que os muçulmanos da Ásia Central. Olha, e assim, a gente vê essa dificuldade, mas a convivência com vizinhos, a convivência no dia a dia, tem seus cuidados, normal? Sim, quanto a isto não. Quanto a isto, falando do contexto da Ásia Central, as pessoas são muito receptivas. O lado humano, por exemplo, da Ásia Central, desse aspecto humano de recebê-lo bem, de hospitalidade, de tratar com respeito, consideração, interesse, é muito maior na Ásia Central do que na Europa. Os europeus são extremamente mais frios desse ponto de vista, não é? Do que, por exemplo, da Ásia Central. E quando eu digo os radicais islâmicos, eu vou dizer o seguinte: 90% ou mais, talvez 95% dos muçulmanos, ainda que não aceitem a fé cristã, não são radicais. Os radicais são um percentual mínimo. De 5% é que você tem que ter cuidado com eles, mas são 5% que faz muito barulho e que pode causar-lhe danos.
a grande maioria dos muçulmanos, e essa é uma verdade que as pessoas precisam entender, é que são amigáveis contigo. Quer dizer, eles não têm uma fé diferente da tua, mas vão te tratar com respeito, com carinho, com educação, com te tratar bem-vindo. Ou seja, não há nenhuma assim por parte. E obviamente na comunidade, quando você está nessa situação, você tem que ter uma outra identidade, que não a de missionário. Né? Então a sua identidade perante o governo, no caso, meu caso, era funcionário de uma ONG, professor de inglês, é a minha identidade perante a sociedade. A sociedade. E assim, mas os crentes não sabem que vocês são missionários? Na realidade, os crentes sabem, mas a gente nunca diz para eles, até por questão de preservar, porque nós ensinávamos os crentes, se a polícia chegar para você e dizer, vocês são missionários, e você vai dizer assim, olha, eles nunca me disseram que são. Então, ou seja, até para os crentes saberem dar uma resposta mas no contexto não, os vizinhos, ninguém vai te invadir sua casa, quebrar tudo. Não. São em poucos lugares, talvez, né? E mais entre os radicais, né? Não. Ou a perseguição, às vezes, ou a maior dificuldade talvez seja em um caso de conversão, né? De um muçulmano. Ele em relação à família, à comunidade. Sim, depende muito da estabilidade política de onde você está. Não é? Há países, volto a repetir, há níveis de dificuldade. Então, há países onde estão passando por dificuldades muito grandes, por exemplo, mais recentemente no Iraque, por exemplo. Agora, nem tanto. Mas quando os grupos, havia uma convulsão social dentro do país como o Iraque, uma guerra civil, ali fica muito instável. E nesse sentido, é até seguro você não mandar o missionário para lá nesse contexto, porque não há instabilidade, não é? Mas, no geral, a população, a menos que, volto a repetir, que você faça algo que crie ali uma certa resistência a você. E em geral eu não conheço. Eu conheci casos de grupos armados que atacaram os missionários. Esses grupos radicais que eu disse que assassinou um colega de ministério, são casos atípicos. No geral, nós tivemos uma vez a polícia secreta invadindo a nossa casa, quando nós tínhamos uma reunião de missionários, na nossa casa, que praticamente arrombou a nossa entrada da nossa casa, mas o contexto, e disseram que tinham sido os vizinhos que tinham feito a denúncia, não foi nada disso. Havia uma investigação em curso acerca de... É uma situação política que estava no país, e houve lá, um rapaz estava batendo umas fotos, e ele pensou que o rapaz estivesse batendo foto de uma embaixada, e esse rapaz veio para a minha casa, era um suíço. E eles foram lá atrás do suíço e acabou achando a minha casa. Enfim, era uma situação... Mas o que eles disseram foram os vizinhos, nada disso. Os vizinhos jamais iriam fazer qualquer tipo de coisa assim. É importante, né, o pessoal saber disso, porque as notícias às vezes que chegam, ainda mais hoje em dia com a internet, em grupos de WhatsApp e tudo, faz as pessoas olharem para os muçulmanos com ódio. E como se todos eles andassem com uma mochila com explosivo. E é um pensamento equivocado, errado. Existe sim extremos, claro, em alguns outros países muito fechados. A maioria dos que contam esses expulsão de famílias e tudo é em relação a muçulmanos que se convertem, dependendo da família que ele do contexto que ele vive, né? Mas é importantíssimo essa informação para a gente ter esse entendimento, né? Assim, bem amplo. Na realidade, os convertidos, pensar, por exemplo, no contexto muçulmano, os convertidos muçulmanos passam muito mais dificuldade do que os próprios missionários, não é? Porque o convertido, o missionário, ele volta a repetir, o máximo que pode acontecer com ele é uma expulsão, ou ser preso, acusado falsamente de alguma coisa. Nesse sentido, o missionário precisa ter muito cuidado. A polícia pegou, ou foi chamada a polícia, não assina nada, não faz nenhuma declaração, fica quieto, chama a embaixada, ou seja,
se o missionário assina alguma coisa ou faz algum tipo de declaração, aquilo pode ser usado contra ele. Já vi casos assim. Então, o missionário precisa saber como lidar naquela situação. O contexto é esse, e o contexto talvez de turbas, como eu disse no caso dos radicais. O convertido já é diferente. Então, ele pode, ele não tem, o governo vai pensar duas vezes antes de atacar uma pessoa de outra nacionalidade. Porque imaginemos, exatamente, imaginemos que você está, eu sou missionário no país da Ásia Central. Então, o que é mais fácil para o governo? É me expulsar, não é? Deixar que o meu visto vença e depois não renovar meu visto e me mandar embora? Ou me prender por um crime que ele forjou ou que fazia alguma coisa contra mim? Porque aí vai entrar a embaixada brasileira no meio, ou seja, aquele país vai comprar um problema diplomático com o Brasil. Então, os governos pensam muito nisto antes. Então, a saída mais assim, tranquila é ou dar uma ordem para aquele missionário ir embora, ou chegar, esperar o visto, mais o que acontece, espera o visto dele vencer, normalmente dá um visto de que 1 ano, alguns 2 anos no máximo, espera vencer, quando ele vai renovar o visto, ele diz, olha, seu visto não foi renovado, aí o missionário tem que ir embora. Se o missionário resolve ficar ilegalmente, aí sim o governo vai ter uma base para prender eles, e o cara está aqui ilegalmente. No caso do crente convertido ali, ele não tem isto, porque ele não tem nenhum país que lhe dá proteção. Ele pode, então a gente tem que proteger esse crente para que ele não, no caso, quando ele é expulso da família, quando a família o maltrata, a gente tem então, a comunidade tem que acolhê-lo para que ele venha ser animado. E na grande maioria dos lugares, ele não é preso pela conversão, não é? A grande maioria dos países, são poucos os países que consideram a conversão um crime, são poucos, é um número reduzido. A maioria dos casos, ele sofre essas pressões e essas perseguições são de grupos religiosos, não é? Que ele deixou, ou de familiares, amigos, mais comumente, por exemplo, no trabalho, se descobre que ele se converteu, ele perde o trabalho, ou ele pode ser expulso da escola, enfim. As comunidades, a comunidade em si tem um mecanismo que vai tentar tirá-lo, não é? Mas assim, ser preso por ser convertido é o número mínimo de países. Bom, gente, a gente está aqui já não sei nem quantos minutos batendo um papo. Eu sei para quem está vendo, às vezes o vídeo fica longo, né? Mas são momentos preciosos que a gente precisa aproveitar, e a gente está tentando fazer de tudo com que o canal aí da G1000 não seja algo para encher a paciência dos outros, mas realmente para passar informação, inspirar o seu coração, para o seu entendimento sobre o seu compromisso no reino, para ver e escutar, né, a realidade do campo missionário e inspirar você a ser um intercessor, um mantenedor, ou que proclame o evangelho onde você está, ou quem sabe, né, se preparar para substituir aqueles que um dia morrerão ou voltarão para suas nações. Precisamos de novos missionários, de gente que se prepare e aproveite o tempo para poder estar substituindo pastores, missionários, gente que foram, mas que um dia vão voltar ou morrerão onde estão, e para isso precisamos de novos obreiros para a seara do mestre, né? Bom, José Antônio, pastor José Antônio, obrigado aí por estar com a gente, esse tempo aí abençoado. Eu sempre digo, né, às vezes as pessoas, tanto os nossos missionários, o que ele fala, nossos missionários são obreiros altamente capacitados, né? Às vezes cito o seu exemplo, porque nossos missionários não ficam jogando seus diplomas e certificados por aí para que vejam, mas eu sempre digo, né? A gente tem missionários que são doutores em teologia, graduados em filosofia, que estão conversando, né, de olho no olho com os europeus, em outros lugares, e isso para a gente é uma inspiração, né? Você tem o doutorado em teologia, a graduação em filosofia, e tem sido uma bênção para a Europa, para a Ásia,
no Brasil, né? Que muita gente não conhece esse tempo, né? Do tempo de vocês no Brasil, seu tempo de treinamento, né? Quantos pastores que já foram treinados, estão trabalhando, e quero agradecer, né? Um dos motivos de eu estar aqui hoje, batendo esse papo, é a vida de vocês, né? Me tornei esse intercessor e até hoje, né, eu sou intercessor daquele país e de novos obreiros que estão lá, e pedindo que o Senhor continue trabalhando e dando força e sabedoria. Obrigado. Amém. Aí, Deus abençoe. Quero agradecer o convite aqui do Alex, não é? A gente fica muito contente de ver uma geração nova como a dele, apesar de que você não é tão mais novo assim do que eu, mas uma geração nova de obreiros que estão chegando, e aqui da Gemil, como a Gemil tem procurado fazer essa divulgação dentro da Igreja Metodista Wesleyana, e a gente, aquilo que o Alex está dizendo, a gente, o nosso único objetivo é levar o Evangelho. Nós não temos nenhum outro propósito do que, se não levar o Evangelho, levar as pessoas a esse compromisso de levar o Evangelho, seja aqui no Brasil, seja em outras terras. E se você que está nos ouvindo tem esse desejo no coração, saiba, Deus, ele vai sustenta a tua vida. É Ele que te chama, Ele que te chamou, Ele é que vai levá-lo para o lugar onde Ele tem para você. Eu estou no campo missionário há mais ou menos 22 anos, que eu estou no campo missionário estrangeiro. Mesmo no Brasil, já estava atuando na América Latina, e Deus tem sido nosso sustentador, o sustentador da minha família. Obviamente, Deus tem levantado parceiros, irmãos e irmãs que têm intercedido e investido na nossa vida, mas nós cremos que, acima de tudo, é Deus o nosso sustentador, aquele que tem nos guiado, aquele que tem nos fortalecido, e Ele também vai fazer isso contigo, né? Seja você um intercessor, seja você um mantenedor, seja você aquilo que vai ser enviado, não é? Quero encorajá-lo a continuar a fazer aquilo que você está fazendo em prol do reino de Deus e da obra missionária. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Bom, meu irmão, se você deseja ser um parceiro, né, ou um missionário, intercessor, mantenedor, com certeza em algum lugar nesse vídeo terá um link para você acessar e você poder ser parceiro ministerial de um missionário, de alguém. Estará lá o nome, né, do pastor José Antônio de Cida. Vocês podem adotar, escolher o valor. Eu motivo você de forma pessoal a assumir um compromisso de intercessão, de contribuição e se tornar um parceiro ministerial, um missionário, intercessor e mantenedor de um dos nossos missionários, podendo acessar lá e também junto com a família. A gente está tentando evitar o nome adoção, porque missionário não é abandonado, missionário tem pai e missionário tem irmãos, que somos nós. Então ele tem família, missionário tem família. Então se você se tornar um parceiro, né, do ministério, daquilo que eles estão fazendo, e tenho certeza que a sua vida será muito abençoada por isso também, ok? Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, como todo mundo diz, eu também tenho que falar, apertar aí o sininho para você ser lembrado quando tiver vídeo novo e compartilhar com outras pessoas também. Um grande abraço, fique com Deus. Um abraço.